Papo de Mulher Podcast e essa terceira temporada está maravilhosa e para completar temos mais um assunto essencial na sua vida. Você sabe qual é a chave para ter um relacionamento feliz? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Você vai sair daqui com várias chaves para poder dar uma virada nesse relacionamento seu hoje. Mas antes, vamos agradecer os nossos patrocinadores. Clínica Veterinária Costa Caiado, clínica veterinária do nosso amado pai. Para quem não sabe ou não percebeu ainda, nós somos irmãs. Papai está aqui em Guarapari há 39 anos, primeira clínica veterinária de Guarapari, né? Fazemos serviços em gerais, tá? Veterinários, consultas, internação, cirurgias. Eu fui vacina. proibida de falar, tá, gente? Eu só tô quieta porque eu fui proibida e reprimida na hora de falar da clínica de papai. Baitosa, tá falando demais. Qual é seu problema? Nós temos a solução. Clínica Veterinária Costa Caiado. Wizard, maior franquia de clínica, maior franquia de escola de idiomas do Brasil. 36 anos no Brasil e aqui em Guarapari há 15 anos. A Wizard atende crianças a partir de 3 anos de idade. E uma coisa muito legal, gente, a gente aprende, eu já estudei lá, tá? Por isso que eu tô falando a gente aprende a formular frases desde a primeira aula. Então não é só vocabulário solto, assim. É formação de palavras, a gente aprende realmente a ir desenvolvendo um diálogo desde o comecinho. Eu também não posso falar muito disso, também fui proibida, porque a Alice Dolá, eu sou fã da Wizard. Gosto muito da Wizard. Além do mais, a Lilian, maravilhosa, é minha tia, mãe da minha amiga Carol. E eu amo toda a equipe, toda a escola. E eles são maravilhosos mesmo, tá, gente? Todos são os nossos mesmo. parceiros. A Joyce, que está presente aqui na nossa mesa com... A gente estava precisando disso, né, amiga? Com alimentos funcionais, naturais, ingredientes nutritivos. E um diferencial da Joyce é que ela não faz só essas coisas que são deliciosas, que as pessoas que não estão acostumadas a comer ficam com preconceito, tá? Porque sem açúcar, sem glúten, sem lactose. No caso aqui, a Nayara e a Fernanda não podem comer comidas normais, né? Mas eu comprava da Joyce, comida normal, assim, que a gente come na vida real, né? Glúten. Eu não posso glúten, Fernandinha não pode glúten, lactose, então, açúcar. Só que eu comprava comidas da Joyce e eu nunca tive nenhuma restrição alimentar, simplesmente porque, de fato, é maravilhoso e é saudável. Então, assim, a gente sempre associa o saudável e o nutritivo como algo, não é gostoso. Gente, os bolos da Joyce são maravilhosos. Ela faz marmitinha. Qual é a sua dieta? Então, você apresenta para ela e ela monta ali o cardápio. Gente, sensacional. Então, que ser humano. Isso aí é um diferencial dela, porque normalmente a gente compra as coisas já, né, meio padronizadas, assim. Ela faz de acordo com a sua restrição alimentar, de acordo com a sua necessidade. Isso é bem legal, né? Entra lá em contato com ela pelo Instagram, não é isso? O Instagram dela deve estar por aqui. Entra aqui, clica aqui ó, no Instagram da Joyce. Lorena Armon Semijoias, com semijoias maravilhosas, que atendem a todos os gostos. Nossas convidadas também sempre estão de Lorena Armon. Hoje está impecável, né? As coisas de Lorena. Qualidade, tem muita variedade. Ela já conhece, além isso que eu ia falar, além da delicadeza da Lorena no atendimento, né? Ela já conhece os nossos gostos, já traz coisas muito dentro do que a gente gosta. Então vai lá conhecer também no Instagram dela. Favorita Calçados de qualidade, de couro, tecido nobre, selecionados assim a dedo pelo Rafael, proprietário da loja, e pela sua esposa. Loja aqui, a gente está falando de Guarapari, tá, gente? Todos esses serviços aqui são prestados em Guarapari e Espírito Santo. E aí eles têm loja no centro de Guarapari e no aeroporto. Vários modelos muita super opção. Interessantes. O Instagram dele é super legal também de seguir, né? Fala dica de moda. Dica de moda, bem legal o Instagram da Favorita. Brilho das Noivas, com aluguel de roupas femininas e masculinas, não é só para mulher, isso aí é legal também, né? Sim. Para casamento, festa, formatura. Se você é de Guarapari, você conhece o Brilho das Noivas, que é o mais tradicional aqui de Guarapari, é o Brilho das Noivas, né? Muita coisa linda também. E eles prestam consultoria especializada para noivos, tá? Para você escolher a roupa ideal, assim, bem identificar o seu gosto, o que você quer, exprimir, assim, sabe? Você naquele momento ali. Muito legal também. Serra Negra Spa Urbano. Serra Negra Spa Urbano, que é onde a gente faz aqui as nossas gravações. É um spa urbano
Fernanda é fã. Sou fã Natália desse também. lugar. Eu tô aqui quase toda semana, eu amo esse lugar, gente. Tem até, aí eu falei assim, ai meu Deus, tô grávida, não vou poder fazer minhas massagens. Aí o que você pensa? Eles têm pacote pra grávidas. Gente, o ser humano que pensa na grávida num momento desse, não é nem ser humano, é anjo. Aí a gente vem aqui, relaxa, você tem o seu momento, tem pra casal, Fernandinha veio com o Ricardo. É maravilhoso, sem contar que é uma pousada, tá, gente? Então você, além de poder vir fazer o spa, você pode também ter um final de semana maravilhoso com um atendimento impecável. Sério, aqui E espaço perfeito. para eventos. A gente já fez evento aqui, fica lindo, muito, muito bem estruturado. Eu já vim também cursos aqui, então vale a pena também conhecer. Eu falo de todo mundo que vale. Estamparia. A gente vai porque a gente gosta, né? Estamparia. Os nossos patrocinadores, a gente gosta deles. Exatamente. A gente usa. Aí são pessoas que a gente usa, tá? Que a gente aprova, que a gente gosta. Indica. E a gente indica de verdade. Você vê que toda vez que falam, a gente fala, é porque de fato a gente usa, aprova e por isso a gente indica pra vocês, tá? Estamparia em Família, que fez as nossas canequinhas aqui. Eles fazem presentes e brindes personalizados, várias opções. Dias dos Pais está chegando, então já garanta, tem vários, você pode falar do jeito que você quiser, ou você montar o seu kit. Eles são bem atenciosos e conseguem exprimir bem aquilo que você quer. Isso aí. E aí, para falar desse assunto, uma pessoa que a gente gostou tanto da primeira vez, que a gente trouxe de novo. Carolina Pádua, que é mãe, esposa, empresária, inteligentíssima, além de uma mulher bonita. Oh, meu Deus do céu. É muito elogio para uma pessoa só. Eu agradeço pelo convite. Esse tema de relacionamento, de essa chave, né, como a Natália falou, para a gente ter um relacionamento feliz, duradouro, eu me interessei muito. Eu tenho um relacionamento desde 2004, né? Então, a gente viveu várias fases e eu, como jornalista, como comunicadora, sempre achei que me comunicava bem. E aí, quando a gente casa, a gente percebe que a comunicação em um relacionamento, e agora com o Miguel, em casa, com o marido, com o filho, ela tem particularidades que é sempre bom a gente buscar informação, aprender mais, porque senão a gente pode acabar tendo atritos desnecessários. Então, eu, como comunicadora, como empresária, mãe, maravilhosa, como tudo de ser bom, humano. Eu vivi situações e achei bacana quando vocês falaram sobre o tema, porque eu falei, cara, eu tenho também uma história de sucesso com uma comunicação eficaz. Né, com a linguagem do amor, enfim. Então, qual que é a chave para um relacionamento? Não vou botar duradouro, a gente até mudou, porque às vezes a pessoa dura, mas não está feliz no relacionamento. Então, não adianta você ter um relacionamento duradouro. Eu sou 30 anos casada. É feliz 30 anos? Porque às vezes você está ali, só não separa porque, né, tipo assim, eu tô 30 anos. A questão é qual é a chave para um relacionamento feliz e duradouro? Carolina Pádua. Então, eu acredito que a chave é uma comunicação eficaz, uma comunicação sincera, uma comunicação transparente e uma comunicação que busque falar a língua do outro. Porque quando a gente casa, eu, na minha família, tive uma educação, aprendi a me comunicar de uma forma, tenho um temperamento, juntei com uma pessoa que foi criada em outra família, com outro tipo de comunicação entre eles. Então, quando a gente casa, mais do que simplesmente falar a linguagem, né? A gente fala português. Se eu me casar com uma pessoa que fala japonês, sem eu falar japonês, eu posso dizer eu te amo e ele não vai entender. E se ele me responder em japonês, eu te amo, eu também vou ficar entendendo nada. Então, é até um exemplo que o Gary Chapman, que é o autor desse livro, das 5 linguagens do amor, ele usa. Não adianta você falar que ama alguém se essa pessoa não entende o seu idioma. E, no caso, o seu idioma do amor. E aí ele diz que existem 5 linguagens possíveis, né? Essas 5 linguagens são atos de serviço, tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes e toque físico. Mostra o livro para as pessoas verem. Não, e vou só fazer uma pequena observação, que a questão é, a pessoa do atos de serviço nunca casa com a pessoa do atos de serviço.
Não sei. É Mas Fala a verdade, você amiga, quantos além anos de casado? Murphy, ela é implacável, né? A verdade é essa. Eu acho que família, o desafio é exatamente esse, porque é essa misturada, né? Que cada um recebe essa comunicação. Amiga, de uma quantos anos de forma. casado? Eu, 18. Sempre teve essa linguagem aí? A minha linguagem, inclusive, Carol, não tem nada a ver com a linguagem do Ricardo. Nada, zero. E assim, mas eu também já li esse livro, né? Eu também já estudei um pouco e realmente é uma grande chave, né? Você comunicar o que o outro sente, né? Como o outro se sente, não como você se sente, né? Então, a minha linguagem, gente, é tempo de qualidade, né? Ricardo é serviço. Então, pegar copo d'água para mim, querida, faz diferença nenhuma. Vai me chamar para passear, ter um tempo de tomar cafezinho e ficar ali ouvindo, show de bola, né? O casamento melhora muito, mas até que a gente investe de verdade nessas diferenças. Depois né? que descobriram, né? Depois que descobriram. Então, mas aí a gente podia começar falando quais são, né? Para as pessoas se identificarem ou não. Então, o Gary, ele acredita nessas 5, né? Que eu falei. Atos de serviço, tempo de qualidade, presente, toque físico e palavras de afirmação. Quando você casa, como eu estava falando, você começa a conviver junto, vai ver os hábitos, vai, enfim, se relacionar no dia a dia com aquela pessoa. Porque uma coisa é você estar namorando, de repente você casa e você começa a dividir uma rotina. E numa casa tem muitas tarefas para fazer, você quer sair junto com o seu marido e tudo mais. Assim como a Fê, eu também sou de tempo de qualidade e o Léo é ato de serviço. Mas assim, o que é, vamos explicar um pouquinho, né? O que é cada uma. O tempo de qualidade é aquela linguagem do amor em que a pessoa gosta de estar junto. E não importa se ela está cozinhando junto, ou se ela está caminhando junto, ou se ela está, sei lá, lavando o carro junto. Mas assim, é um tempo de olho no olho, de troca, de conversa, sabe? Aquele café da manhã de domingo que não termina, que você senta e fica ali e purinha, investe eu sou tempo assim também. junto. Pois é, eu gosto muito de estar, e todo mundo gosta de estar junto com o outro. Mas assim, existe até um teste no final desse livro que é bacana, que dá para você hierarquizar. Porque eu gosto de receber um presente, né? Quem não? Mas assim, entre receber um presente e ter um tempo com a pessoa, eu prefiro esse tempo. É a maneira como eu me sinto amada e como eu demonstro amor pro outro. Aí qual que é o meu problema? Vou te interromper só pra dar uma bossa. Só pra dar uma resenha aqui. O meu problema é o seguinte, eu sou o quê? Presente. Fabrício é o quê? Tempo de qualidade. Ele quer ficar assim. Aí no começo do casamento ele ficava assim comigo, ó. Fazer um carinho. Aí eu, ai, que saco. Vendo filme. Porque eu não quero. Eu quero ver filme. A gente não tá vendo filme. Aí eu pegava... Talvez ele seja de toque físico ao invés do tempo da qualidade. Aí eu falava assim, obrigada, tá amor, tá bom. Aí ele ficava assim, aí ele parava, aí daqui a pouco ele fazia assim, aí eu, pronto. Aí eu, obrigada, tá amor? Tipo assim, já gostei ali, porque ele quer ficar ali respirando o mesmo ar que eu, quer ficar junto comigo, E o meu filho é igual a ele, o João, igualzinho. Graças a Deus, né? Veio um filho porque pra aí suprir. Supriu a necessidade dele ali. O meu não, o meu eu chego, eu gosto que das 7 horas eu quero dormir. Entendeu? Aí ele chega, aí é difícil. Aí eu falo, a coisa mais difícil do casamento é ficar acordada. Eu acho muito difícil, porque aí você tem que dar atenção. E ela dorme mesmo, gente. Os problemas do casamento. Não, sério, qual que é o problema do meu casamento? Eu ter que ficar acordada, gente. Eu acordo 4:30 da manhã, porque eu sou uma pessoa que é da manhã. Entendeu? Aí eu caso com uma pessoa que quer acordar tarde. Fabrício quer acordar. Mas você quer ter um relacionamento saudável e duradouro? Quero. Você vai precisar entender. Porque eu acredito no relacionamento então, saudável. É importante você entender que ele se sente amado de uma forma e que para você fazer com que ele se sinta amado... Gente, a chave da satisfação da vida de uma pessoa... Sabe quando você olha para uma pessoa e fala, nossa, fulano é chato. Fulano é tipo assim, aquela pessoa que parece que tem uma nuvenzinha em cima. Muito provavelmente essa pessoa não se sente... Ela pode ser.
mas ela não se sente. Porque isso é a base também da comunicação, né? Você tem que falar e o outro tem que entender o que você está falando, senão não tem comunicação. Exato. E a ali. responsabilidade, num processo de comunicação, a responsabilidade do entendimento do outro não é do outro, é nossa. É de quem emite a mensagem. Então, se eu comunico para você uma coisa e você não entendeu, o problema não está com você, o problema está comigo. Que não tô que sabendo. não soube. Exato. Então, já falamos aqui do tempo de qualidade. Não vou te atrapalhar mais. Não, pode falar. palavras de afirmação. Eu vou dar um exemplo. Meu sogro é de palavra de afirmação. Eu também. A pessoa de palavra de afirmação não só gosta de receber um elogio, um reforço positivo, um reconhecimento verbal daquilo que ela faz, como se para uma pessoa de palavra de afirmação você criticar, Acabou. Dói muito mais do que uma crítica para qualquer outra pessoa. Porque a palavra de afirmação é o que faz com que aquela pessoa se sinta amada ou não. E aí eu vou dar um exemplo que eu cito para todo mundo, que eu achava assim o máximo. A minha sogra é uma pessoa extremamente querida, agradável, conversadora. E aí numa mesa, assim, uma roda, amigos saindo para jantar, casais. Alguém falava, nossa, porque o meu marido, ele salga muito a comida. Ele tem a mãozinha pesada para sal. Silverinho, menina, uma coisa terrível, ele bota sal em tudo e tal. E aí eu olhava e tava meu sogro com aquela cara assim de, tipo, ok, me deu como exemplo, me jogou aqui na roda pra todo mundo ouvir que eu tá aqui, salgo a tomando comida. a água do nada jogada na roda. E aí uma outra mulher virava, nossa, não, o problema do meu marido é que ele não combina a roupa. O de cima tá estampado, o de baixo tá listrado. Silvério não sabe botar uma roupa direito, menina. Eu tenho que escolher a roupa dele, que senão ele sai horroroso, todo descombinado. Aí uma outra pessoa vira, não, porque o meu marido, ele... sei lá, ele é muito chato com o horário. Nossa, Silverinho, ele tem que chegar na consulta uma hora antes. Coitado de Silverinho. E ela não falava por mal, porém, aquilo ia... Coitado de Silverinho. Deixando ele tão inseguro, tão para baixo no relacionamento dos dois. Depois que eu li esse livro, eu falei, gente, eu vou na livraria agora comprar outro, porque eu preciso levar para minha sogra, ler isso aqui, porque ela não fazia para denegrir. Ela fazia porque a mulherada estava conversando sobre isso, só que ele, enquanto pessoa que comunica o amor e que se sente amado com as palavras de afirmação, ele ficava péssimo. Ele ficava de bico uma semana. E ela ficava assim, poxa, mas o que aconteceu? Eu falei, nada demais, entendeu? E aí ela aprendeu, por exemplo, quando ele fazia uma comida muito gostosa, ela comia, se deliciava, salivava, mas não falava, nossa, meu amor, que comida boa que você fez. Olha, muito obrigada e tal. Então, assim... a partir do momento que ela leu e que ela entendeu, olha, tá aí. Porque o Gary, ele fala, não é que você nunca vai virar pro seu marido e dizer, meu bem, vamos trocar aqui essa peça com essa, porque não tá bom. Que você fale no momento pontual, de um jeito certo, porque aí você consegue comunicar o que você quer, de que precisa haver ali uma combinação com a roupa, sem acabar com a raça daquela pessoa. Entende? Tem o jeito de comunicar para você atingir o seu objetivo, mas fazer com que a pessoa se sinta amada igualmente, ao invés de ficar tirando esse amor que a pessoa deveria ter ali se sentindo, e acaba que vai distanciando. Aos poucos, quando a gente não se sente amado, se sente preterido, se sente desprestigiado, ou pelos nossos pais, ou pelo nosso cônjuge, isso afasta, é inevitável. Então, isso aqui trouxe, nesse exemplo, para minha sogra, um entendimento de que ela estava desgastando o relacionamento dela à toa. Então, ela mudou pequenas coisas na rotina, começou a ser mais assertiva na maneira de comunicar para ele, o sal que foi um pouquinho a mais hoje, sabe? De um jeito carinhoso, de um jeito... de uma maneira sábia, né? Com de uma sabedoria. maneira sábia. E Exato. só para dar um pontinho para Silverinho, eu já comi um yakisoba que ele fez, maravilhoso no evento do EAC. Acertou no sal. Perfeito. E a roupinha estava combinando enquanto ele estava cozinhando? Não lembro, mas Tava, devia porque a minha tá, sogra devia escolhe tá. antes, entendeu? Só que ela desgasta à toa. Agora não mais, porque ela conheceu o Gary, tudo mudou na vida deles. E aí, depois de palavras de afirmação, vamos para presente. Presente é fácil, né, gente? Presente é aquela pessoa que... Ai, gente, eu vou falar um negócio, pra mim é presente. Nada do que você fale comigo, porque se a pessoa fala assim, nossa, tá horrível essa roupa, eu falo, eu tô bem. Ah, essa comida tá salgada, não come, querido. Amanhã você fala, ótimo, que eu não tenho que cozinhar amanhã. Entendeu? Eu sou uma pessoa muito prática.
Tempo de qualidade, eu gosto de dormir. O que você gosta de fazer, Natália? Dá um Aí eu falo desconto assim, que você tá amor, grávida. sabe qual que é a prova de amor pra mim? Me deixa dormir, não me acorda pra comer. Você prefere o quê? Comer ou dormir? Dormir. Me deixa dormir. Então, Fabrício já... Não, o pior que é assim mesmo, tá? E não é tô mesmo, exagerando, gente. não, A gente, olha, vou fazer um parênteses aqui, porque a gente viaja juntos para conferências. Então, dá 8 horas, 7h30. Essa menina começa com um sono. Mas 5 da manhã ela tá de pé No energia. pra vida. Vamos construir um prédio? Partiu É. agora. Mas aí a pessoa fala assim, nossa, Natália, peguei esse chocolatezinho, trouxe um pra você. Eu nem gosto de chocolate, eu não como chocolate. Mas eu vou falar, caramba, obrigada. Então, mas quem é de presente é assim. Não precisa ser uma joia da Vivara toda vez. Aham. Óbvio que não. Pode dar Mas qualquer a pessoa coisa. gosta de ser lembrada em alguma coisa física que seja dada pra ela. Passei no jardim, achei essa flor maravilhosa, trouxe pra você. É isso, um bombonzinho, comprei um pra mim, comprei um pra você. A pessoa vai se sentindo valorizada com essas lembranças que a pessoa compra ou que ela, sei lá, achei uma flor no meio do caminho e trouxe pra você. Essa é a forma como a pessoa de presente se sente amada e também demonstra. Muitas vezes, né, a maioria das vezes, a pessoa demonstra da mesma forma que ela recebe. Então, presente é fácil. O toque físico também é super fácil. É aquela pessoa que não consegue te ver sem estar, né, te abraçando. É aquela amiga que chega, amiga, quanto tempo que eu não te vejo, e precisa abraçar, e fica do lado, e pega na mão. No relacionamento ou com filhos também é assim. É aquela pessoa que precisa encostar. João. Não adianta dar um presentinho, dizer que ama e ficar aqui sentado no sofá se não tiver um contato. Exato. E a última é a palavra... Já falei todas? E a última é ato de serviço, que é a do meu marido, que logo no início do meu casamento, ele dava aula na faculdade à noite, eu trabalhava era aluna. de manhã cedo. E à noite, quando ele chegava em casa, eu tava assim... cheia de saudade, começo de relacionamento. Na verdade que não, até hoje. Desde 2004, eu morro de saudade. Essa pessoa sai na segunda-feira, depois de 2 dias juntos. Gente, Segunda-feira é o dia da Eu saudade. não lembro mais nenhum. Eu falo assim, Fábio, você sai aqui, eu não lembro mais um defeito seu. Dá 10 minutos aqui, eu já esqueci. Como é que pode, né? E aí ele chegava e eu falava, gente, não é possível que esse homem passou o dia inteiro longe de mim e ele vai lavar a louça. 11 horas da noite, cansado, já deu aula, já fez um monte de coisa, ele tá indo lavar a louça. Não, é porque a minha companhia deve estar muito desagradável para ele preferir ir para a cozinha. Então, eu também, na época, tinha esse entendimento. Por não conhecer que existia essa diferença de linguagem de amor, eu achava que tinha algum problema, eu comecei a questionar por que ele fazia aquilo, sabe? Se eu estava morrendo de saudade, se ele não estava, e ele dizia que estava, mas que ele queria, né, dormir com a louça lavada, preparar alguma coisinha para a gente comer. E aí, por eu comentar isso com uma vizinha, meu marido, inclusive, fala que eu tenho uma boca muito grande, porque eu compartilho algumas coisas que a gente vive em casal com amigas, ela trouxe o livro para mim. Depois ela se tornou minha madrinha de casamento, porque foi, assim, maravilhoso o toque que ela deu. Eu falei, essa mulher precisa apadrinhar o casamento. Porque se não fosse ela, Que talvez... não fosse ela, tal... Exato. Vou pegar um bolo aqui. E Pega um aí, bolo. ela... Peraí. Ai, Falou de casamento, olhei esse bolo, é isso, gente. tá bonito. Ai, meu Deus. Apadrinhou ela, e aí? E aí, Carol? E aí, ela trouxe o livro para mim e falou, lê, dá uma lidinha, porque às vezes o que você está se queixando é uma coisa simples de resolver. E aí eu li. Ela falou, inclusive tem um teste atrás, você primeiro faz o teste com ele para você ver. Fiz o teste, deu atos de serviço. E o Gary, ele vai falando muito sobre exemplos de casais que ele acompanhou, porque ele, lá nos Estados Unidos, né, ele tinha pelo menos um trabalho de terapia de casais. Ele ouvia os dois lados e ele aconselhava depois que ele escreveu o livro. E aí ele cita exemplos reais de pessoas que viveram situações parecidas. Então, é uma leitura bem, bem fluida. E aí estava falando, fulano, tipo Léo, chega em casa e ainda vai arrumar a casa, sendo que a mulher está esperando outra coisa. Eu falei, tá aí. Se o que é importante para ele é a louça lavada e a casa arrumada, eu que na época estava
trabalhava de manhã e tinha um tempo melhor à tarde, falei, eu já vou lavar a louça, porque para mim não era importante. Mas a partir do momento que eu entendi que isso era importante para ele, eu lavava a louça, dava uma ajeitada na casa, preparava ali uma comidinha e já esperava ele com a tacinha de vinho. O homem só chegava, tinha que fazer o quê? Tirar a mochila das costas e sentar no sofá comigo. E aí ficava ele suprido com a casa arrumada, conseguia ter mais tempo pra gente ficar junto e eu vivia aquele momento gostoso de troca no final da noite que eu tanto queria com meu marido. E aí pronto, mudou. Hoje, ele até brinca, ele fala, Santo Gary, quando eu lavo o carro, porque pra mim não é importante o carro estar um brinco, mas eu sei que pra ele é. Então, vai chegando o fim da semana, eu lavo o carro e aí eu comunico a ele. Eu entrego a chave do carro lavado, é um eu te amo bem dado que eu dou e ele fica tranquilo. E aí a gente vive aquele tempo junto, porque senão ele vai fazer o quê? Lavar o carro no fim de semana e quem perde sou eu. E, Carol, essa linguagem, né, esses tipos de linguagens que você citou aí, isso é aprendido durante a infância? Como é que isso vai se instaurando, assim? Fê, eu acho que igual temperamento é uma coisa nata. Nata? É. Eu acho que, claro, que a gente consegue. Eu aprendi a fazer atos de serviço por ele, mas a maneira como a gente se sente amado vem muito talvez da nossa infância, das memórias afetivas. A minha mãe é tempo de qualidade e o meu pai é tempo de qualidade. Então, talvez exista, sim, essa influência. Uhum. Mas você, por exemplo, estava falando que tem 2 filhas e que cada filha tem um jeito diferente. E você e o seu marido criam as 2, teoricamente, igual. Alice é Nunca tempo igual, de né? qualidade. Você é tempo de qualidade. João é colar, Toque. respirar, assim, ó. Eu acho que isso tem muito uma característica de cada um. Não tem uma fórmula, embora. E eu sou muito defensora de a gente aprender as coisas ao longo da vida. A gente não veio nesse mundo para estagnar onde a gente está. Então é importante a gente ir aprendendo. E você quando também a precisa gente se conhecer, né? Porque, por exemplo, você falou assim, o Léo chegava, ia lavar a louça e aí tal. Porque assim, não, eu gosto de você, mas para mim é importante lavar a louça, essa comunicação. Porque às vezes a pessoa também não se conhece. Isso que eu ia falar. Então, eu acho que a pessoa às vezes não entende isso, não não percebe percebe. isso, né? Eu não sei, eu tô aqui ouvindo você falar e tô tentando me identificar, eu e meu marido. Eu acho que o Sauer é muito de palavra de afirmação. Mas quando você foi falando dos exemplos, eu falei, não, eu que sou. Porque quando ele fala alguma coisa, sei lá, o tom de voz diferente, isso me abala num grau e ele não tem nem noção. Mas eu não sei, eu vou ter que ler. eu acho Porque eu me importante. identifico um pouquinho em cada coisa, assim, sabe? Sim. Eu não consigo saber exatamente. O teste você consegue fazer com você mesmo. Tipo assim, não precisa que alguém esteja te procurando. O que é esse teste? Ele coloca 2 hipóteses e você precisa escolher uma. Vamos lá, atenção para o teste. Eu vou ler 2 frases, você vai escolher uma ou outra, tá, Natália? Vai. Gostaria que meu marido me elogiasse quando eu realizo meus objetivos. Ou, gostaria que meu marido me escutasse mais e respeitasse minhas ideias. Eu sou 2. Nenhum dos dois, tanto faz. Eu sou os Não, dois. você vai ter sempre que escolher. Eu tenho porque que escolher um ou Para dois. cada Então, dupla de desculpa. frases, você precisa escolher um. Então lê de novo que eu vou me atentar. Gostaria que meu marido me elogiasse quando eu realizo meus Eu objetivos. gosto mais de elogio. Então, isso aqui é mais palavra de afirmação. Ou, gostaria que meu marido me escutasse mais e respeitasse minhas ideias. Não, eu acho que eu gosto mais quando ele Eu. me elogia. Eu gosto que ele me escuta. Porque Fabrício me escuta. Então, a escuta é mais o tempo de qualidade. É esse tempo que a pessoa dedica para olhar para você, para te ouvir, para te respeitar. Mas aí eu já gosto mais de elogio. Porque, na verdade, isso aí vai escalar todas, né, Carol? Exato. E Não, aí tem você aqui, vai são 30 duplas de frases só que você vai escolher. Sempre entre uma ou outra. Vai chegar no final, você vai somar. Quantas de palavras de Vou tirar afirmação a foto você que eu vou escolheu? fazer essa com todo mundo lá em casa. Faz. A gente pode disponibilizar Aí, no também final, nos stories, sei lá, para alguém, pro pessoal ótimo. fazer. Legal, Ótimo. vamos disponibilizar no story Ótimo. então. E uma coisa também, se você não segue a gente lá no Instagram, segue lá, né? Por que você fez assim em mim? Porque eu queria falar e você tava falando. Não. Desculpa, perdão. E no final, você meio que escala e você vai ver qual que é a sua Predominância. predominância. Exato. Entendeu? Você falou eu fui implicar com você falou pra pessoa seguir, segue. Segue o nosso Instagram,
Papo de Mulher podcast. Mas podcast. você tem que se inscrever no canal, gente. Se inscreve no Se canal. inscreve no canal. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, Natália, amo acompanhar o Papo de Mulher podcast, não perco uma. Eu só falo assim, você é inscrita no canal, minha linda? A pessoa não é inscrita. Então aproveita aqui, ó. Que é uma linguagem do amor que vai tocar nós três aqui, Exato. ó. Se inscreve no canal. Tá aqui, ó. E se tá até agora aqui nesse vídeo é porque gostou. Então, dá um like no vídeo, compartilhe com as amigas, se casamento ser duradouro, feliz, né? Eu fui a muitos casamentos, até me casar ou até ler esse livro, e via muitos padres, muitas mensagens de casamento falando que a gente precisa querer fazer o outro feliz. Por um tempo eu não entendi isso. Por um tempo eu pensava, nossa, mas eu vou me anular só porque eu casei, eu quero ser feliz também. Só que, quando você pensa em fazer o outro e este outro pensa em fazer você, forma um ciclo. Porque quando a gente fica, não, eu quero que ele comunique amor na minha linguagem, e o outro fica de lá, não, eu quero que comunique na minha, e a gente não faz essa troca, o negócio não anda. Não sai do lugar e fica os dois Mas infelizes. isso aí faz parte do diálogo que a gente começou a falar, que é a chave do negócio, né? Você também conseguir falar para o outro que é essa maneira que você se sente amado, né? E ouvir do outro ou tentar entender do outro qual é a maneira que ele se sente amado. E eu acho que isso faz parte. E eu penso que isso é vamos dizer assim, um grande problema de casal. É comunicar, é falar, né, o que está sentindo, falar como é que vê, falar como é que é o tipo de linguagem. Eu acho que os casais hoje conversam muito pouco, né? Eu digo de profundidade, Sim. né, Carol? Eu estou dizendo não de linguagem, eu digo de profundidade, de ter um tempo de procurar saber o que é bom para o outro, porque casamento é isso, como foi na nossa primeira temporada, né? Sou eu fazendo com que o outro se sinta melhor, né? São as minhas ações para tentar melhorar esse casamento, esse convívio. E a comunicação, a gente conversou aqui, realmente é um ponto muito central desse relacionamento, igual o Carol falou. Ser fluido, né? Porque se ele faz, você faz, flui. E isso é para todas as áreas. Às vezes a gente tem filho, né? Nossa, esse filho adolescente está rebelde. Cara, o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo na vida da pessoa? Porque, por mais que seja um adolescente, por mais que seja uma criança, é um ser humano que está passando por coisas. O que está acontecendo na sua vida? Então, você sentar e ter esse diálogo para entender o outro, né? Para entender como que você lida com essa pessoa. Porque você sabendo a linguagem do seu filho, você, eu acho que já consegue entender, né? Por que ele está se comportando dessa forma? Eu acho que eu preciso dar mais atenção. Porque a criança é um ser humano que tem inúmeras questões. E às vezes a gente pensa, mas é coisa de criança. Tá, mas para ela aquilo é muito importante. Sim, como que o você mundinho dela. É o mundo dela. São as questões dela. E você saber se comunicar, você afirma, você consegue afirmar, aconselhar, trazer para perto. E isso faz toda a diferença Porque em eu como acho essa que pessoa vai se relacionar. É uma grande questão quando a gente consegue entender o outro, né? Como que ele se sente amado. Quando você se comunica também como é que você se sente amada, isso gera uma conexão, né? Que é extremamente importante num relacionamento. Então, acho que a grande chave da comunicação, né? De ser assertiva, entendendo qual que é a sua linguagem, entendendo qual é a linguagem do outro, é que no final isso vai gerar uma conexão e isso fortalece qualquer casamento, qualquer relacionamento, seja com filho. Então, eu penso que o nosso esforço tem que ser, a gente tem que entender, no final eu vou estar gerando conexão. E a gente estava falando aqui nos bastidores, arrasou mesmo. É isso aí. Ai, gente, desculpa. Não aguento essa garota, vai. Mas a gente estava falando aqui no começo, e eu falando que um casal de amigos está se separando. E aí eu tomando banho, me arrumando pra cá, eu falei, caraca, que faltou uma comunicação também, né? Que você entendeu errado. Mas eu falei, caraca, eles estão se separando porque eles não entendem a linguagem um do outro, né? Ele é muito de dar presente, de suprir todas as necessidades que ela precisa, materiais. Ele acha que isso, tipo, é o auge de demonstrar o amor. Mas não dá atenção, não para com ela, assim, não tem tempo de qualidade com ela. E ela fica assim, cara, ele não me dá atenção, ele não me ama, eu preciso de alguém que me preencha, eu preciso de alguém que me ame e tal.
E é isso aí que está acontecendo. É muito mais comum do que a gente acredita essa falta de encontro da comunicação. É aquilo que eu falei no começo. O cara tá lá. Eu te amo em japonês, em hebraico, em mandarim. E o cara tá se esgoelando de trabalhar. E ele não sabe mais o que ele faz para dar para aquela família, para, enfim, esposa, filhos. É muito comum isso. E a família, às vezes, os filhos não são próximos a esse pai, né? Para citar um exemplo, não são próximos porque, às vezes, os filhos querem a presença, querem palavras de incentivo, de afirmação, mas estão lá com o carro do ano, enfim. É muito comum a gente ver esse desacordo nas linguagens. E, sem dúvida, enquanto você não identifica isso, para parar de alucinar, a gente alucina a respeito do que o outro está pensando, da motivação do outro. Eu achava, né? Putz grila, esse menino tá indo lavar a louça. Ou o dia dele foi muito ruim, ou ele não tá afim de ficar comigo, ou ele tá precisando de um tempo sozinho. E não era nada daquilo. Ele queria simplesmente... E outra, às vezes a pessoa falar pra gente não surte o mesmo efeito do que a gente ler, saber que existe realmente essa divisão, fazer um teste. Sabe aquela coisa de até que um terceiro te fale, você muitas vezes não dá credibilidade ou acha que a pessoa, o seu namorado, marido, está te falando aquilo só para despistar uma outra motivação real? Então, assim, a conexão vai criar confiança para que você acredite no que a pessoa está te passando, vai criar uma liberdade para você também se abrir e se expor verdadeiramente. Nesse final de semana... Carolina Bocuda ataca novamente, eu falei com meu marido, estávamos só nós, porque eu preciso de tempo com ele, amo meu filho, mas eu preciso deixar o Miguel, às vezes, fora do cenário para eu ter um relacionamento marido e mulher que eu não consigo enquanto o Miguel tá ali, mãe, ô pai, e se a gente começa, às vezes, a trocar um carinho maior, eu dou um beijinho, ele já chega, entra no meio e aparta, e vamos brincar aqui, ó, toma um Hot Wheels pra você, um Hot Wheels pra você, vambora. Eu não consigo ter o tempo de conexão que eu preciso com meu marido. Então, esse fim de semana, Miguel quis vir para Guarapari para ficar com a minha sogra e eu falei, ótimo, é agora. Vamos ter um tempo juntos. E eu sentei, a gente estava vendo um filme e eu falei, olha só, Gary também ensina isso. Você vai dar um feedback? Dá um feedback com amor. Eu poderia ter dito para ele, tá bom não, tá? Porque eu não estou conseguindo ter tempo com você, tá um saco isso, e nananã. O jeito que a gente fala, exato, né, já começa, a nuvem já chega, né? Mas se você dosa o amor, se você reconhece todas as qualidades daquela pessoa e sinaliza para ela que tem um ponto em que ela pode melhorar para que as coisas fluam cada dia melhor, para que o relacionamento dure 20, 30, 100 anos, né? Eu falei, olha, você é o melhor pai do mundo. Que eu vejo, assim, em termos de dedicação, de troca com o Miguel, ele é fenômeno. Então, você é o melhor pai do mundo, ótimo filho, funcionário não podia ter melhor, a empresa, né, tá muito bem servida, e você é muito bom marido, você é ótimo marido. Mas eu preciso de mais tempo com você. Eu preciso viver isso aqui, porque o Miguel vai chegar uma hora que ele vai casar e ele vai embora. E vamos ser eu e você, para sempre. Então, assim, pra mim é importante. A casa tá arrumada? Tá arrumada. Lavei o carro, não lavei? Tô me empenhando no meu ato de serviço. Então, caramba, fica um tempo comigo. E aí ele agradeceu, ele falou, obrigada. Realmente, como um ser humano exemplar, obrigada. Ele falou, obrigada por dividir isso comigo, porque eu poderia guardar pra mim e eu ia começar, sei lá, ou dar uma patada nele, ou ficar estranha com ele, e ele ia ficar assim, gente, que mulher doida. Por isso que e aí é só vai juntando, você né, se conhecer Carol? também. Exato. Por que eu tô assim? Tô sentindo falta do Léo, então eu preciso ter mais tempo com ele. Exato. Você vai se sondando também. Uma coisa assim, você falando, Carol, contando o seu caso, uma coisa que a gente precisa entender também, todos nós, que a gente pode ler, né, se informar, a gente pode fazer teste. Mas essa comunicação assertiva vai exigir da gente uma postura de ação. Entende? Que é o que você falou, Carol.
por mim a casa fica toda bagunçada, né? Não, mas você tem que sair desse seu conforto, dessa zona de conforto, e ir lá e lavar vasilha, sabe, É a Carol? vontade de fazer o negócio dar certo, de fazer acontecer, exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que isso vai exigir da gente uma postura de uma ação mesmo, né? De fazer acontecer, de fazer melhorar esse casamento. Não adianta a gente só ler, fazer o teste, né, Carol? Por exemplo, eu sou muito parecida com você. Eu gosto também de tempo de qualidade e, por mim, se deixar a casa, né? Então, você sabe disso, né, Nath? Então, vamos dizer assim, poxa, mas tenho que fazer, eu tenho que me esforçar, né? Ontem, por Pra exemplo... alcançar o outro, né? Hã? Você tem que se esforçar para alcançar o outro. Né? Tenho que semear isso. Ontem, por exemplo, o dia foi muito corrido para mim e a Manu tinha prova, muita matéria. E eu fui no dentista com ela, enfim. E aí, e eu não dei conta de pelo menos colocar a casa no lugar, não tem? Às vezes você não vai limpar, mas você vai tirar a roupa do varal, guardar, essas coisinhas, pôr o copo na máquina de lavar, essas coisas. E aí eu sei que pro Ricardo isso é importantíssimo, né? E aí ele chegou do trabalho, tava assim... Furacão um passou. furacão. Mas ele viu o que eu tava fazendo, entende? Assim, ele viu que eu tava... né, ocupada, cuidando da Manu e tal. Mas eu percebo que quando ele chega em casa, se ele tá cansado, ele fica mais estressado, entendeu, Carol? Então, eu costumo também me esforçar nisso para que esse relacionamento seja saudável, feliz. Agora, sim, entre mim e ele, uma coisa que eu acho muito lindo no meu marido, e acho no Fabrício também, é que quando a gente fala, Ricardo, preciso de tempo de qualidade, cara, ele vai se esforçar a semana inteira. Fabrício também é assim, né? Dia dos Namorados deu presente, né? São pessoas que... E eu aprendo muito isso com ele, essa ação, porque não adianta só a gente se identificar, né? Precisa de uma ação. E um outro ponto, Carol, que eu vou pôr para você, pra gente pensar juntos. Você já reparou que aquilo que você não consegue dar, por exemplo, eu tenho dificuldade de toque, tá, Carol? A minha filha, Ana, é totalmente toque, é a linguagem dela. Eu tenho dificuldade de dar. Isso diz sobre a gente, né, Carol? Ah, com certeza. Com certeza. Quando a gente tem alguma dificuldade, aí você que é psicóloga, é importante a gente investigar, porque talvez a gente tenha criado essa dificuldade por qualquer questão. Embora tudo possa ser trabalhado, desenvolvido. Então, assim, eu não tenho nenhuma restrição ao toque. Mas a palavra de afirmação é uma coisa que não é natural para mim. Eu nunca fui também de agradecer, mas Léo, todo evento da Cabana, por exemplo, ele fica atrás de mim, ou eu vou pegar o microfone antes, ele me puxa no canto, lembra de agradecer a fulano, falar de não sei quem, falar de não sei quem lá. Ele me lembra, porque ele tem isso muito mais desenvolvido e muito mais natural, e aos poucos eu tenho buscado trabalhar também. A minha mãe sempre foi uma pessoa, meu pai, minha mãe, sempre foram pessoas que são carinhosos e tudo mais, mas, sabe, a palavra de afirmação nunca foi uma coisa que a gente precisasse em casa. Nunca precisei que ninguém ficasse, olha, parabéns, muito bem, ótimo e tal. Então, nunca foi uma coisa que eu me senti também... não é natural para mim ficar elogiando. Minha mãe nunca foi de adular, sabe? Enfim, mas tem um sogro que é de palavras de afirmação. Descobri o meu relacionamento com o meu sogro. Melhorou muito desde que eu descobri e comecei a dar palavras de afirmação tanto para ele quanto para o meu marido na presença dele. Eu e Léo, a gente namora desde que eu tinha 17 anos, né? Então, às vezes, essa adolescente autêntica que eu era, autêntica demais, de vez em quando eu dava uns para trás no Léo assim, e aí o meu sogro, ele se ressentia pelo meu marido. E a gente vai aprendendo. Isso a gente vai desenvolvendo. Você certamente dá o toque físico que a sua criança precisa, porque você entende que é importante para ela. Exatamente. E a gente só entende a partir do momento que a gente estuda, se informa, busca, enfim. E eu digo isso porque não para servir de justificativa para a gente não fazer, né? Eu tenho dificuldade de dar o toque,
então não vou fazer pro filho. Não é sobre isso, porque é uma ação, né? Mas eu acho muito interessante se a gente parar para pensar, vem cá, por que eu não gosto muito, né? Me aconteceu alguma coisa, isso tem alguma raiz dessa família, dessa casa, desse pai, dessa mãe. Mas por que é importante saber disso? Porque você se entendendo, se autoconhecendo, você vai ter maior facilidade de agir, né? Você estava falando, Fê, sobre você buscar. A gente já teve um episódio em que a gente falou também sobre repertório. Muitas vezes o que a pessoa dá é aquilo que a pessoa recebeu. Então, essa questão do toque, a minha madrasta, por exemplo, é uma pessoa de ato de serviço que não é carinhosa. Não é. Chama a filha dela de Marina. Não tem aquela coisa do meu chuchu, abracinho, não. É aquela que faz todo um ato de serviço, oferece tudo de melhor para minha irmã, mas é uma pessoa mais na dela, mais secona. E a minha irmã sente falta disso. Mas aí você vai olhar, quem foi a mãe, quem foi o pai que criou a minha madrasta? Ela tinha uma mãe 3 vezes mais seca do que ela era. Então, assim, ela foi criada de um jeito e hoje ela tem esse comportamento. É importante a gente se investigar, se respeitar, porque é isso. Legitimar o outro. Depois que a minha irmã leu também, e que ela viu como ela é, a mãe dela ela começou a ser mais, vamos dizer assim, compreensiva. Porque antes ela achava, minha mãe, a pior mãe do mundo, eu queria que a minha mãe fosse igual à sua. Uma vez ela falou pra minha mãe que queria que a mãe dela fosse igual à minha, imagina. Tipo assim, Nossa. né? Ótima comparação. Ótima comparação. E aí depois eu, falando com a minha irmã, falei, lê isso aqui. A sua mãe teve uma criação diferente da minha mãe. E a sua mãe demonstra amor pra você de uma forma diferente. As duas amam, mas, sabe? E aí ela foi se relacionando cada vez melhor, falou pra mãe, não precisa preparar meu lanche não, senta aqui comigo. Ou então vamos preparar juntas o lanche da tarde. Começaram a encontrar pontos de convergência, de conexão nesse diálogo entre elas. E também tudo melhorou. Então, gente, eu recomendo, sério, fortemente a leitura desse livro para se relacionar com o marido, com o pai, com mãe, com irmãos, entendendo que cada um entende o amor de uma forma e que se você quer ter com essa pessoa um relacionamento feliz, duradouro, descobrindo a maneira como ela quer ser amada, você já tem aí metade do caminho andado. É verdade. E o que a Bíblia diz? Que a mulher sábia, ela edifica o lar. Como que você busca essa sabedoria? Buscando conhecimento. Como que você pode se conectar com a sua família para que vocês estejam na mesma direção, indo juntos para o mesmo caminho? Crie conexão com eles. Qual é a linguagem do seu marido? Qual que é a linguagem dos seus filhos? Só descobrindo isso, vocês vão conseguir estar indo na mesma direção. Não é um contra o outro, porque senão fica um cabo de guerra, onde um puxa de um lado e o outro puxa de outro, e vocês cansam e acabam soltando aquilo. E aí esse laço é desfeito, porque vocês não conseguem conectar um com o outro mesmo, por falta por falta de boa vontade, não, por falta de conexão. Então, busque essa conexão, busque o entendimento. Estamos dando aqui uma ferramenta maravilhosa para vocês hoje. Descubra qual é a sua linguagem do amor, descubra qual é a linguagem do amor do seu marido, dos seus filhos, e aí você vai ver a sua casa firme na rocha, vocês juntos, na mesma direção, caminhando no mesmo propósito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Já sabe que eu vou falar. Desfecho foi perfeito. É exatamente isso. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. E fique de olho. Não perca. Se inscreve no canal e na próxima estamos juntos.